Feche os olhos por um momento. Imagine o silêncio absoluto que existia antes do primeiro haja luz. Nesse vazio que não era vácuo, mas plenitude, algo pulsava. Não era uma solidão, mas uma sinfonia. Hoje eu convido você a mergulhar no maior mistério de todos os tempos, a Trindade Santíssima. Não como um conceito teológico frio, mas como o abraço caloroso que explica cada átomo do seu corpo e cada anseio da sua alma. Você não é um acidente. Você é o convidado de honra para uma dança eterna que começou antes do tempo e não terá fim. Antes que o primeiro átomo fosse tecido no tear do universo, antes que o tempo começasse a contar os seus segundos, Deus já era. Mas o Deus em que acreditamos não é um monarca solitário em um trono de gelo, perdido em uma autossuficiência estéril. O nosso Deus é comunidade. Imagine, se puder, um amor tão vasto e tão potente que ele não consegue ficar contido em si mesmo. O Pai, a fonte primordial de todo o ser, contempla o Filho, a expressão perfeita de sua própria essência. E o amor que flui entre os dois é tão real, tão substancial e tão vivo que ele é uma pessoa, o Espírito Santo. Imagine 3 chamas que se fundem em uma única luz, onde você não consegue dizer onde uma termina e a outra começa, mas sabe que cada uma brilha com uma intensidade única. Esse é o mistério da pericorese, a dança eterna. No princípio, Deus não estava sozinho. Ele era uma festa de doação mútua. O Pai se dá inteiramente ao Filho, o Filho se entrega totalmente ao Pai. E o Espírito é o sim eterno que sela essa união. Quando entendemos que a origem de tudo é um relacionamento de amor absoluto, começamos a entender por que nos sentimos tão vazios quando estamos isolados. Fomos feitos por uma comunidade e para uma comunidade. Este primeiro capítulo da nossa jornada é para que você descanse na ideia de que o universo não nasceu de uma explosão acidental, mas de um transbordamento de afeto. Deus não criou o mundo porque precisava de algo, mas porque o seu amor era tão grande que precisava de mais alguém para compartilhá-lo. Você é o resultado desse mais alguém. Sinta o peso dessa verdade. Você é fruto de um diálogo eterno de amor. Olhe ao seu redor. Se o Criador é triuno, sua obra deve carregar sua assinatura, assim como as pinceladas de Van Gogh revelam sua identidade em cada tela. O mundo físico é um espelho que reflete a natureza de Deus de formas sutis e profundas. Observe o próprio universo. Ele é composto de espaço, tempo e matéria. 3 dimensões distintas, mas inseparáveis. Se você remove o espaço, a matéria não tem onde estar. Se remove o tempo, ela não tem quando existir. Se remove a matéria, o universo é um vazio sem substância. 3 em 1. Veja o tempo: passado, presente e futuro. 3 momentos que formam a única linha da nossa existência. O passado já foi, o futuro ainda não é, e o presente é o ponto de encontro, mas todos são o tempo. Até a água que bebemos se manifesta como sólido, líquido e gasoso, mantendo a mesma essência de H2O. Essas metáforas naturais são sussurros da Trindade na matéria bruta. Deus deixou suas digitais em tudo o que é visível para que o nosso coração pudesse tatear em direção ao invisível. Mas a assinatura mais clara não está nas estrelas ou nos oceanos, mas em você. A estrutura da alma humana, memória, intelecto e vontade, reflete essa imagem. O Pai é como a memória, a fonte. O Filho é como o intelecto, a palavra gerada. O Espírito é como a vontade, a força do amor que age. Quando você olha para a beleza de um pôr do sol e sente uma paz inexplicável, é a sua natureza trinitária reconhecendo a fonte. Estamos cercados por esse mistério. A natureza não é apenas um cenário, é um catecismo silencioso que nos ensina que a unidade e a diversidade não são inimigas, mas faces da mesma perfeição divina. Chegamos ao ponto crucial. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Note o plural. Façamos. Deus não disse vou fazer, mas sim um convite coletivo interno. Isso significa que a sua dignidade não vem do que você faz, do quanto você ganha ou da sua aparência, mas de quem você reflete. Ser imagem de Deus não significa ter braços e pernas como os nossos, pois Deus é espírito. Significa ter a capacidade de amar, de escolher e de entrar em comunhão. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito existem um para o outro, você só se encontra verdadeiramente quando se doa. O egoísmo é uma violação da sua própria biologia espiritual. É como tentar fazer um pássaro viver debaixo d'água. Fomos desenhados para a alteridade. Quando você estende a mão para um necessitado, quando perdoa uma ofensa profunda, quando coloca o bem do outro acima do seu, você está brilhando com a luz da Trindade. O plano de Deus para o homem era que ele fosse o sacerdote da criação.
o elo que une o céu e a terra. O homem deveria governar o mundo não como um tirano, mas como um cuidador, refletindo o governo de Deus, que é serviço. Imagine um mundo onde cada pessoa vê na outra não um competidor, mas um ícone do sagrado. Esse era o projeto original. A beleza da nossa existência reside no fato de sermos seres relacionais. Não existe um eu sem um tu. O pecado, na verdade, foi a tentativa do homem de ser um Deus unitário, fechado em si mesmo, quebrando o espelho e estilhaçando a harmonia da dança. O que aconteceu? Por que sentimos esse vazio crônico, essa sensação de que algo está fundamentalmente errado com o mundo e conosco? A queda não foi apenas comer um fruto. Foi a recusa da confiança. O homem decidiu que não queria ser imagem de Deus, mas ser o seu próprio Deus. Ao fazer isso, cortamos o cordão umbilical que nos ligava à fonte da vida. O espelho que refletia a Trindade caiu no chão e se quebrou em 1000 pedaços. Agora, em vez de vermos a imagem de Deus uns nos outros, vemos apenas reflexos distorcidos de nós mesmos. O desejo de comunhão tornou-se possessividade. O desejo de governar tornou-se dominação. A intimidade tornou-se vergonha. Esse é o estado da humanidade ferida. Vivemos em um exílio espiritual, sentindo saudades de um lar que nunca visitamos, mas que nossa alma recorda vagamente. É a dor de amputação da alma. O plano de Deus, porém, não foi cancelado pela nossa rebeldia. Um artista não joga fora sua obra-prima só porque ela foi manchada. Ele planeja como restaurá-la. O abismo criado entre o Criador e a criatura era infinito, e nenhum esforço humano, nenhuma filosofia ou ritual poderia atravessá-lo. Se a ponte precisava ser construída, ela teria que vir do lado de Deus. É aqui que o plano de Deus para o homem atinge sua profundidade mais emocionante. O Deus que é Trindade não se contentou em nos observar do céu. Ele decidiu mergulhar na nossa dor para nos resgatar. No coração da história humana, ocorre o evento mais escandaloso do universo. O Verbo se fez carne. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, o esplendor da glória do Pai, despiu-se de sua majestade para vestir a nossa fragilidade. Por que ele fez isso? Para que pudéssemos entender quem é Deus. Em Jesus, o Deus invisível tornou-se visível. Quando ele toca o leproso, é a Trindade quebrando o isolamento. Quando ele chora sobre a morte de Lázaro, é a Trindade compartilhando o luto humano. Quando ele perdoa a mulher adúltera, é a Trindade restaurando a dignidade perdida. Jesus é a ponte perfeita porque ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele segura a mão do Pai e a mão da humanidade caído e as une em seu próprio corpo na cruz. A cruz não é um instrumento de tortura apenas, mas a expressão máxima da pericorese no mundo do pecado. Ali, o Filho se entrega totalmente por nós, revelando que o amor de Deus não recua nem diante da morte. O sangue derramado é o selo de um novo começo. Na ressurreição, Jesus não apenas volta à vida, mas eleva a natureza humana para dentro da própria Trindade. Agora há um coração humano batendo no centro de Deus. O plano de Deus para você não é apenas que você seja uma pessoa boa, mas que você seja divinizado, que participe da vida íntima de Deus através de Cristo. Jesus subiu aos céus, mas não nos deixou órfãos. Ele enviou o outro Consolador, o Espírito Santo. Se o Pai é o arquiteto e o Filho é a fundação, o Espírito é o mestre de obras que trabalha dentro de você. Muitas vezes negligenciamos o Espírito Santo, mas ele é o Deus que nos é mais íntimo do que nós mesmos. Ele é o hálito de Deus que sopra sobre as cinzas da nossa alma para reacender a chama. O Espírito Santo não vem apenas para nos dar dons extraordinários, mas para realizar o maior milagre de todos, transformar um coração de pedra em um coração de carne. Ele trabalha silenciosamente, como o fermento na massa, remodelando nossos desejos, curando nossas memórias e nos ensinando a orar. Sabe aquele momento em que você sente um impulso de bondade inesperado? Ou aquela paz que surge no meio de uma tempestade emocional? Isso é o Espírito Santo agindo. Ele é o vínculo de união que nos enxerta em Cristo. Sem o Espírito, o Evangelho é apenas uma história antiga. Com o Espírito, o Evangelho é uma potência viva aqui e agora. Ele é o doce hóspede da alma. O plano de Deus para o homem inclui esta habitação. Seu corpo foi feito para ser um tabernáculo, um lugar onde a Trindade faz sua morada. Você nunca está sozinho, pois o amor que sustenta as galáxias escolheu morar no seu peito. O plano de Deus para o homem não é um projeto individualista. Ele não quer salvar indivíduos isolados, mas quer formar um povo. A Igreja, em sua essência mística, é para ser um reflexo da Trindade na Terra.
Assim como o Pai, o Filho e o Espírito são distintos, mas um só Deus, a Igreja é composta de muitas línguas, culturas e talentos, mas deve ser um só corpo. A unidade cristã não é uniformidade, onde todos pensam e agem igual, mas é sinfonia, onde cada instrumento mantém seu som único, mas todos seguem o mesmo Maestro. Quando vivemos em verdadeira fraternidade, o mundo olha e vê a Trindade. Vejam como eles se amam, diziam os antigos sobre os primeiros cristãos. Esse amor não é um sentimento romântico, mas uma decisão de sacrifício mútuo. O plano de Deus é restaurar a rede de relacionamentos que o pecado rasgou. Cada vez que uma paróquia, uma família ou um grupo de amigos vive em perdão e serviço, eles estão abrindo uma janela no mundo por onde brilha a luz da eternidade. Você é chamado a construir essas pontes. Onde há ódio, leve o amor que você recebe da Trindade. Onde há ofensa, leve o perdão que o Filho conquistou. Onde há discórdia, leve a união que o Espírito promove. Sua vida social, familiar e comunitária é o campo de treinamento para a vida eterna, onde a comunhão será perfeita. Respire fundo agora. Encontre um lugar de quietude no seu interior. Este é o seu momento de conexão direta com o mistério. Ó Pai de infinita bondade, fonte de tudo o que existe, eu me coloco diante de Ti com as mãos vazias e o coração aberto. Reconheço que sou Tua criatura, amada e desejada desde antes da fundação do mundo. Obrigado por me tecer com tanto cuidado no ventre de minha mãe e por nunca ter desviado Teu olhar de mim, mesmo nos meus momentos de escuridão. Senhor Jesus Cristo, Filho amado, Verbo de vida, entra no meu coração ferido. Cura as marcas da minha solidão com a Tua presença constante. Tu que conheces o peso da carne humana, dá-me a Tua força. Que o Teu sangue precioso lave meus erros e que a Tua ressurreição seja a minha esperança de que nenhum túmulo, físico ou emocional, é definitivo. Espírito Santo, sopro de amor, doce hóspede, vem sobre mim. Habita em cada célula, ilumina cada pensamento. Ensina-me a amar como Tu amas. Dá-me o dom da sabedoria para ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Santíssima Trindade, um só Deus, mergulha-me no Teu oceano de paz. Que eu não tema o futuro, pois sei que estou guardado na palma das Tuas mãos. Que a minha vida seja um hino de louvor à Tua glória. Pai, Filho e Espírito Santo, fazei em mim a vossa morada eterna. Amém. Entender a Trindade muda a forma como você acorda de manhã. Se o plano de Deus é a comunhão, então o seu propósito hoje não é apenas sobreviver ou ter sucesso. O seu propósito é tornar-se amor. Isso soa abstrato, mas é profundamente prático. Significa que o café que você serve, a paciência com o colega de trabalho difícil e o tempo que você dedica a ouvir um amigo são atos de culto à Trindade. O plano de Deus para o homem é a teose, ou divinização, tornar-se por graça o que Deus é por natureza. Como isso acontece? Através da pequena via da caridade. Quando você age com misericórdia, não é apenas você agindo, é Deus agindo através de você. O mundo busca propósito em conquistas efêmeras, mas o seu propósito é eterno. Você é um embaixador de um reino que não é deste mundo, mas que começa aqui. Viver o plano de Deus é ver o sagrado no cotidiano. É entender que cada encontro humano é uma oportunidade de refletir a luz trinitária. Não espere por grandes momentos para servir a Deus. O palco da sua glória é o aqui e o agora. A sua vida é a liturgia que o mundo lê. Se as pessoas conviverem com você, elas devem sentir um pouco do perfume daquele amor triuno. Esse é o maior testemunho. Uma vida transformada que não consegue guardar para si a alegria de ter encontrado a fonte. Nossa jornada termina onde tudo começou, no coração de Deus. A vida humana é uma parábola que se fecha na eternidade. O que chamamos de céu não é um lugar nas nuvens com harpas, mas a imersão total na dança da Trindade. Imagine o momento em que todos os véus cairão e você verá Deus face a face. Naquele instante, todas as suas perguntas serão respondidas sem palavras. Todo o sofrimento deste mundo parecerá um leve suspiro comparado ao peso eterno de glória que nos aguarda. O plano de Deus para o homem é que ele volte para casa, não como um escravo, mas como um filho amado que se senta à mesa da festa. Tudo o que vivemos aqui é apenas o prefácio de um livro que nunca acaba, onde cada capítulo é melhor que o anterior. A Trindade é o nosso destino final. Enquanto caminhamos nesta terra, somos peregrinos guiados pela fé, mas sustentados pela certeza de que o amor venceu. Não tenha medo da morte, pois para quem vive em Cristo, ela é apenas a porta para o abraço definitivo do Pai. Até lá,
Viva com intensidade, ame sem medidas e lembre-se sempre: você é parte de algo grandioso. O universo inteiro foi feito para este encontro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e para sempre. Você é amado. Você tem um propósito. Você está em casa. Se você sentiu Deus falando com você nesta oração, inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Eu creio. Aproveite também para escrever de onde você está acompanhando esta oração. Vai ser uma alegria saber qual lugar do mundo está unido conosco em oração.